a condição que 5 anos depois seria reavaliado. O que se passa é que este processo está inquinado, ou começa a estar inquinado, porque ouve-se falar de tudo menos dos 5 anos que passou. Ouve-se falar de soluções para o futuro. E parece que os 5 anos não estão a ser avaliados. Está na base da concessão, no contrato da base da concessão, duas coisas importantíssimas que jogam com a vida das pessoas e das populações, que é a distribuição de ser diária, cumprir as diretivas europeias que obrigam a 5 dias de distribuição por semana, e o que temos assistido é a administração dos Correios a dizer que todos os dias tem carteiros a percorrer as ruas. Passado 3 minutos, o Sr. Presidente diz que só corre as ruas uns dias do lado direito e outros dias do lado esquerdo, mas esquece-se de uma coisa que é extremamente importante, é que dos 4.600 número redondo de 4.600 giros ou zonas de distribuição, 10% fica por efetuar normalmente todos os dias, porque não há pessoas para o fazer. Além, depois, das situações pontuais, das baixas, dos acidentes que acontecem, que leva a que as pessoas não possam trabalhar. E, portanto, temos um ministro da tutela que não ouve os sindicatos, ou até agora não teve interesse em ouvir os sindicatos. Isso, para nós, não se chama diálogo social, é outra coisa qualquer. Os sindicatos são parceiros sociais e devem ser ouvidos. Nós, como sindicato, recebemos agora uma informação há 2 dias, depois de várias semanas à espera de uma reunião com o Ministro, que está na alçada do Secretário de Estado do assunto, e posso dizer que, depois de ouvir à partida o Secretário de Estado no programa Prós e Contras, a primeira frase que ele pronunciou foi que o contrato estava a ser cumprido. E eu já não percebo nada disto, porque o Sr. Primeiro-Ministro diz: a ANACOM, o órgão independente, regula o setor de comunicações, irá fazer um relatório e depois desse relatório o Governo tomará uma decisão. Esse relatório ainda não está feito. Como é que o Sr. Secretário de Estado vem dizer que o contrato está a ser cumprido? Não está a ser cumprido. Os sindicatos estão fartos de argumentar e apresentar razões porque esse contrato não está a ser cumprido. As populações, mais que ninguém, percebem que não está a ser cumprido esse contrato. E há aqui uma coisa extremamente importante durante estes 5 anos que aconteceu. Durante cerca de 2 anos, os indicadores de qualidade eram feitos pela empresa e comunicados à ANACOM pela empresa. Em 2016, a ANACOM exige que não seja a empresa a fazer o controle de qualidade e, portanto, os Correios tiveram a contratar uma empresa de auditoria para fazer esse controle de qualidade. O problema é que os dados fornecidos a essa empresa que faz a auditoria são manipulados. Nós e os trabalhadores dos Correios todos sabemos como é que são feitos. Eu ouvi o movimento dos utentes na Comissão de Economia explicar porque é que os dados obtidos pela ANACOM não eram idênticos aos que são praticados. Porque toda a gente percebe que em 5 minutos ou 10 minutos não é atendido numa estação de Correios. Demora-se meia hora, demora-se 40 minutos. E o que é que acontece? Segundo o movimento dos utentes explicou, e se alguém quiser ouvir os sindicatos, a gente pode explicar mais, de vez em quando sai alguém de trás do balcão e tira 20 senhas ou 30. O que quer dizer que vai baixar a média, porque dá a baixa delas de uma vez e, portanto, já a média passa a 5 minutos ou 2 minutos, ou seja o que for. Além disso, existe aqui um problema também na concessão e eu fiquei surpreendido porque os sindicatos já levantámos esta questão desde antes da privatização acerca do acervo histórico dos Correios. Estamos a falar de um acervo histórico de 500 anos, estamos a falar de valores incalculáveis em peças que são únicas no mundo. E fiquei a saber que não está no contrato de concessão, mas que está à guarda de uma empresa privada. Um património que é de todos os portugueses, deve ser o Estado a guardar, entregou a uma empresa privada
E nós não conhecemos, porque debatemos muito isso antes da privatização, se havia inventários, estavam a ser feitos inventários, e não sei se foram feitos inventários, e se calhar um dia destes já não há acervo histórico também. Porque na base da concessão também há um ponto que diz que todos os bens que vão junto com o Serviço Universal Postal, ou que servem ao Serviço Universal Postal, estamos a falar de património, caso a concessão seja resgatada, portanto, bens do domínio público, bens do Estado, bens pagos pelos portugueses, voltam novamente ao Estado. E eu tenho feito estas perguntas várias vezes em vários sítios e ninguém me sabe responder. Como é que pode voltar ao Estado se esta administração passa a vida a vender o património? Já há muito pouco para vender. E, portanto, estamos a falar vou usar o melhor termo que encontrar, de um crime lesa pátria. Estamos a falar de um património que é dos portugueses, que o Estado é responsável pelos contratos que faz e que deve fazer cumprir os contratos. Porque quando se vem dizer, como ministro, que o Sr. Presidente dos Correios até disse que está interessado no serviço postal, o Sr. Presidente dos Correios representa os acionistas e fará o que os acionistas decidirem. E como o meu colega disse, melhor que ninguém, o maior acionista dos Correios disse tudo o que a gente tem andado a dizer. Portanto, temos 28 países na Comunidade Europeia, nós e mais 3 adotamos um sistema de privatização diferente dos outros 24, e aqui há uma questão: será que os outros 24 é que estavam enganados? Portanto, penso que é fácil de chegar à conclusão. O exemplo mais parecido é o que está a acontecer em Inglaterra, com a Royal Mail, em que está-se a passar exatamente os mesmos problemas, mas com uma vantagem. É que há fortes possibilidades, e isto está em discussão em Inglaterra constantemente, e há quase já a garantia que em breve voltará a ser do domínio público. Porque todos os países que privatizaram, o Estado, nos 24 países onde houve a privatização, mantiveram uma posição dentro da empresa, ou por maioria, ou na totalidade, e, portanto, nós temos que aprender com os outros, e às vezes, quando inventamos, saem estes disparates. Também ouvi o Sr. Ministro dizer que este contrato foi feito pelo anterior Governo, que o memorando da Troika apenas indicava que a privatização devia ser parcial e que a culpa é do anterior Governo. E eu, como não gosto de fazer política enquanto estou ao serviço como sindicalista, enquanto sindicalista, às vezes faz-me confusão que o Ministro diga que está mal, se está mal deve corrigir. E, portanto, nós vamos continuar a lutar pelo interesse da população, porque somos todos nós, somos todos utentes dos Correios. E é bom que as pessoas tenham noção do que está em jogo. Como o meu colega disse, não são 22 estações, serão muito mais. E é engraçado quando a discussão parte com a empresa a dizer que a estação é a mesma coisa de um posto. E quando se marca uma greve, vai discutir serviços mínimos exigindo que praticamente todas as estações abram no dia da greve. Quando nós não fizemos nenhum pré-aviso nem para talhos, nem para materiais de construção civil, nem para cafés, nem para restaurantes, que estão expostos. E a gravidade da situação dos postos, é bom que os portugueses tenham atenção, não há confidencialidade. É uma violação de uma das principais regras do serviço postal. Nós, como trabalhadores dos Correios, somos obrigados ao sigilo profissional. Toda a gente sabe que as pessoas onde estão expostas, as papelarias, os talhos, empresas de material de construção civil e por aí fora, há todo o tipo, não estão obrigados a este tipo de obrigação. E, portanto, é bom que os portugueses tenham que, quando frequentam um posto, a privacidade deles e a devassa da vida privada deles está em jogo.
Já houve casos muito caricatos, depois os meus colegas falaram também sobre isso, possivelmente, em que isto não somos contra por sermos. A gente somos contra porque temos dados que resulta que isto não funciona assim. E há aqui outro pormenor. As empresas privadas não podem ser privatizadas, ou não podem ser privadas, e depois serem sustentadas pelo erário público. Há juntas de freguesia, e não estou contra as juntas de freguesia, embora não percebo porque é que o fazem, ou perseverei, mas não quero estar aqui a comentar isso. Uma junta de freguesia, quando assume a substituição de uma estação de correios, a maior parte das juntas de freguesia tem prejuízo com esse serviço. E, portanto, estamos a falar de uma coisa que os sindicatos terão que, no futuro, também analisar. Quem é que vai resolver este problema? A Autoridade da Concorrência permite que uma empresa privada seja custeada pelo erário público por nós todos. Estamos a falar de juntas de freguesia que chegam a contratar pessoas, a ganhar mais dinheiro do que um trabalhador dos Correios. E, portanto, como é evidente, não dá lucro. E queria só aqui deixar uma questão. Isto é uma questão de estratégia da administração dos Correios e dos acionistas. Não se fecha porque o negócio não dá economicamente, não é viável. Não é mentira. Das 22 estações, 20 eram lucrativas. Estamos a falar uma média de 2,4 milhões de lucro por cada uma delas. Portanto, se isto não é lucro, se multiplicarmos 20 vezes 2,4 milhões, tem algum significado. Mas se calhar é mais fácil vender o Palácio de Sousa Leal, que segundo o Sr. Presidente explicou na Comissão de Economia, diz que era um palácio depois com uns gabinetes acoplados. E, portanto, é um palácio que está na Rua de São José, em que tem mais um edifício ao lado, portanto, é desde onde há aquele elétrico, não me lembro agora o nome, ou o elevador, até um edifício que faz parte das Forças Armadas e que foi vendido por 25 milhões e também, não sendo especialista em imobiliário, era bom que se visse os preços a que são vendidos edifícios com menos valor arquitetónico, porque aquele Palácio Sousa Leal, a antiga sede da empresa, servia, os Correios deixavam mensalmente, ou por alguns períodos, serem visitados por turistas através da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, quem conhece, e nós conhecemos bem, aquele palácio é uma obra de arte. E, portanto, compare-se o preço que foi vendido na mesma rua, com menos áreas, os edifícios. Nós também já vimos este filme nos Correios. Ainda não eram privatizados, mas também já vimos. E, portanto, é uma questão economicista, é uma estratégia de caminhar para o pior exemplo que há de Correios, que é na Holanda. Aliás, o maior acionista refere-se a isso quando diz na Holanda só há 2 estações de Correio. Não quer dizer que seja só 2, mas poderá ser parecido. E, portanto, nós percebemos perfeitamente que o que eles querem, ou o que a administração pretende, é que o Banco Postal desenvolva. Nós sempre defendemos o Banco Postal como complemento do Serviço Público Postal, não defendemos ao contrário. Portanto, as coisas inverteram, hoje existe um Banco Postal e depois são obrigados a fazer aquele serviço, fizeram aquele contrato, não o fazem como contrataram, mas isso cabe ao Estado. Nós sabemos, como o meu colega disse, vai ser difícil, é difícil, por isso é que os sindicatos lutam, não desistem, mas isto é tudo uma questão de vontade política, e há aqui outra coisa que acima da vontade política é defender o que é dos portugueses.